Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. É com muita alegria que estamos chegando mais uma vez aqui, direto do quartinho de oração Visão de Águia, para todo o Brasil e o mundo. É isso mesmo, é a transmissão da oração do meio do dia, para algumas pessoas da tarde, da noite, da manhã, da madrugada. Ei, não importa a hora ou o momento em que você esteja recebendo este conteúdo, a bênção do Senhor vai te alcançar, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler com vocês. Eu vou ler capítulo 4 de Mateus, ok? Mateus capítulo 4. Eu gostaria de compartilhar com vocês a partir do verso 1, tá bom? Mateus capítulo 4, verso 1 diz assim a palavra: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Depois teve fome. Agora, versículo 11 diz: Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Bom, o tema deste dia de hoje é vencendo a tentação com Cristo no deserto. Ei, meu irmão, minha irmã, esta tentação você só vai vencer. Essa tentação do deserto você só vai vencer com Cristo, ok? A chave para você vencer esta tentação é Cristo, ok? Então você quer vencer esta tentação no deserto? Então precisa de estar em Cristo. E Paulo vai escrever: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E quem nos amou? Nosso Deus. Quem nos amou? Cristo, que deu a sua vida por nós ali na cruz do Calvário. Então, nesse dia de hoje, como resistir às tentações espirituais usando os recursos que Jesus nos revelou? Como? Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão, breve reflexão dentro desse texto. Vivemos tempos em que a tentação não nos alcança apenas nos desertos físicos, né? Mas dentro dos nossos quartos, a tentação nos atinge, não é? Nos alcança também nos nossos celulares. Falei disso ontem à noite, né? Nas telas, na solidão. E a tentação ou tentações também nos alcança até nos momentos de cansaço espiritual. Aqui, no capítulo 4 de Mateus, do verso 1 ao 11, temos um dos momentos mais profundos do ministério de Jesus aqui. A Bíblia diz que ele é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Agora, não para fracassar, mas para vencer. Ser tentado e vencer a tentação no deserto. E Jesus não apenas vai nos deixar aqui um exemplo, ele está representando aqui toda a humanidade e vencendo onde todos falharam. Observa isso. Ele vai ali representar toda a humanidade vencendo onde todos falharam.
Por exemplo, se você observar na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar várias pessoas que falharam. Adão, ele caiu no jardim. Jesus venceu a tentação no deserto. Amém? Um jardim perfeito, abundância, presença direta de Deus. E foi tentado a comer do fruto proibido, assim desobedecendo a ordem direta de Deus. Então, a consequência foi a queda, não apenas de Adão, mas da humanidade. Aí veio o pecado e a morte que entraram no mundo. Agora, Jesus no deserto obedece onde Adão desobedeceu, ele nega-se onde Adão se exaltou e vence onde Adão ele caiu. Romanos capítulo de número 5, versículo 12 ao 21. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25. Também nós vamos encontrar no livro de Êxodo e Números, nós vamos ver o quê? Israel também caindo no deserto, depois de serem libertos do Egito, guiados por Deus, alimentados pelo maná, eles foram tentados e caíram no pecado da murmuração, da incredulidade, da idolatria e rebelião. E a consequência disso foi o quê? Uma geração inteira morreu no deserto. Livro de Números, capítulo 14, versículo 29 ao 33. Agora, Jesus também, no deserto, ele vai citar Deuteronômio, ou seja, o livro que relata os erros de Israel. Agora, Jesus venceu todas as tentações com fidelidade, onde Israel foi infiel. Bom, outro exemplo, quem caiu? Davi, ele caiu no palácio, em 2 Samuel capítulo 11. Ele caiu num cenário de conforto, de poder, de segurança, de vitória militar. Ele caiu. E qual foi a tentação de Davi? A lascívia. Aí veio o adultério com Batseba, seguido de assassinato. E qual foi a consequência deste erro de Davi? Tragédia familiar e nacional, ainda que perdoado por Deus. Jesus, mesmo sem ter onde reclinar a cabeça, foi puro em pensamentos, foi puro em ações. Ele não se rendeu ao poder nem à imoralidade. Quem mais caiu? Quem mais? Salomão. Salomão, ele caiu no trono. O cenário: sabedoria divina, riqueza externa, influência global. E qual foi a tentação de Salomão? Mulheres estrangeiras, a idolatria que veio por meio delas, compromissos políticos e morais, e isso houve a queda de Salomão e consequência disso, divisão do reino de Israel. Agora, Jesus é o verdadeiro rei sábio, em Mateus capítulo 12, 42, que nunca se corrompeu, ele nunca se desviou do Pai, mesmo com multidões querendo fazê-lo rei à força, conforme em João capítulo 6, versículo de número 15. Quem mais caiu? Pedro caiu no pátio. Qual era o cenário? Seguidor íntimo de Jesus, ele havia feito confissão de fé com ousadia. Agora, qual foi a tentação? O medo, a pressão social e a negação de Jesus. Ele nega. E a consequência disso?
vergonha, a consequência disso, choro amargo, mas restauração futura. Depois houve a restauração. Jesus, no mesmo contexto, não negou, mas assumiu o cálice da cruz. Jesus não negou, mesmo diante da morte certa, ele perseverou onde os discípulos tropeçaram. Quem mais caiu? Judas. Caiu no cenáculo, né? Ele ceia com Jesus, tinha a posição de confiança no ministério de Jesus, ele era o tesoureiro. O ministério de Judas era ativo, mas ele foi tentado. E a tentação de Judas, ganância, influência do diabo e falta de arrependimento genuíno. E consequência disso, levou ele à traição, remorso e depois ao suicídio. Agora, Jesus, ele foi traído, mas ele respondeu com amor, lavando os pés de Judas e entregando-lhe voluntariamente. Ele vai entregar-se voluntariamente. Jesus, ele fez isso. Amém? Jesus venceu no deserto, ele venceu no jardim e ele venceu também na cruz. No deserto, Jesus venceu o diabo com a palavra. No Getsêmani, Jesus venceu a angústia com submissão ao Pai. Na cruz, Jesus, ele venceu o pecado, ele venceu isso com obediência. Ele vence o pecado. Amém? Porque como pela desobediência de um só homem, ou seja, Adão, muitos se tornaram pecadores, mas também pela obediência de um homem só, chamado Jesus, muitos se tornarão justos na presença de nosso Deus. Gente, é profundo isso, né? Então, eu trouxe aqui um resumo, porque Jesus, representando toda a humanidade, ele venceu onde todos falharam. E eu mostrei aqui alguns exemplos. Adão caiu em um jardim e Jesus vai vencer a tentação no deserto. Agora, o deserto é lugar de provação. Deserto é lugar de propósito. A Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduz Jesus ao deserto, ou seja, a provação faz parte aqui do plano divino. E isto nos ensina que nem toda dificuldade é sinal de derrota ou de ausência de Deus. Às vezes, este problema, esta dificuldade, esta angústia é uma escola de fortalecimento. Deus quer nos fortalecer através desta situação. Então, Deus, ele pode estar usando este deserto que você está enfrentando para te preparar para algo muito maior. Ele pode estar usando isso. Então, talvez você esteja em um deserto emocional, financeiro e espiritual, e Deus possa estar usando isso para te preparar para algo maior. Então, irmão, irmã, ao invés de murmurar no deserto, aprenda a ouvir a voz de Deus neste deserto. Aprenda. Amém? A tentação, ela vem. E observa, a tentação, ela acontece muitas vezes nos momentos de fragilidade. O texto diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Ou seja, no momento de fragilidade. A fome de Jesus aqui representa a fragilidade humana. A fragilidade humana real. Porque nós somos frágeis. E o diabo, ele se aproveita da nossa fraqueza para semear o quê? Para semear dúvida, ansiedade e incredulidade. E ele começa a tentação dizendo: se és filho de Deus. Ou seja, ele ataca
a identidade. Então, quantas vezes você já ouviu a voz do inimigo dizendo: se você fosse mesmo cristão, não faria isso. Se Deus te amasse, você não estaria passando por isso. Quantas vezes você já ouviu isso, né? O diabo quer que você duvide de quem você é em Deus. O diabo tenta, sabe, fazer isso comigo e com você, para que nós venhamos a duvidar de quem somos em Deus. Então lembre-se, sua identidade não é definida pelas circunstâncias, mas pela palavra do nosso Deus. Amém? Jesus ele vai vencer pelo poder da palavra, pelo conhecimento da palavra. O diabo não vai parar, vai sempre tentar de novo, mas Jesus vence a tentação por 3 vezes. Ele vence. Amém? Mesmo o diabo ali atacando, levando para uma outra, usando uma outra estratégia para tentar derrubar Jesus, ele não conseguiu. Amém? Ei, vocês talvez esteja vivendo um momento frágil da tua vida. Não ceda à tentação. Lute até o fim. E escute, a recompensa sempre vem depois da tentação. Depois que você vence ela, aí vem a recompensa. Eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Se Jesus tivesse transformado pedra em pães, os anjos não teriam chegado para servi-lo no final. Ele não teria participado do banquete celestial. Tem um banquete celestial esperando você depois desta tentação. Então aguenta firme. Amém? Bom, eu quero orar por você. Pai, eu estou aqui junto com os meus irmãos, com as minhas irmãs, neste dia de hoje, e muitos o teu Espírito colocou no meu coração que estão no deserto. Tem muitos dos teus filhos que estão, de fato, no deserto. Estão sendo provados. Muitos provados como o ouro é no fogo. Muitos estão sendo provados nesse deserto de provação, de dificuldades. Mas aqui estamos, Pai. Nesta hora, neste momento, junto com os meus irmãos internautas, Pai, eu clamo. Pai, eu acredito no poder da Tua palavra, eu acredito no poder da fé e eu sei que o Senhor tem poder para mudar, reverter todas e quaisquer situações, seja na casa, seja na família, seja no lar. O Senhor tem o poder de reverter esta situação. Neste momento, Senhor, unimos com fé, com cada vida conectada a esta transmissão. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Deus que sustentou Jesus no deserto está conosco aqui e agora. Isso. E nós nos aproximamos do teu trono com confiança por meio desta oração. Sim, Deus. Senhor, tu conheces cada coração que ora conosco. Tu vês aqueles que estão no deserto, alguns cansados, outros estão cercados de tentações. Muitos estão à beira da desistência, Senhor. Mas hoje, à luz da Tua palavra, hoje, à luz de Tua palavra, declaramos: o deserto não é o fim. O deserto não é o fim.
é o campo de treinamento para a vitória. Aleluia! Deus está treinando-nos para a vitória. Senhor, fortalece os fracos, que o teu Espírito Santo que nos conduz, Pai, o mesmo Espírito Santo que conduziu Jesus também, sim, eu creio que está conduzindo minha vida e também a vida de cada internauta em direção à verdade, à maturidade e à obediência. Onde houver dúvida, traz fé. Onde houver tentação, dá discernimento. Onde houver luta, libera livramento, Senhor. Pedimos por aqueles que enfrentam tentações diárias. Tem gente sofrendo a tentação de desistir da fé. Sim, a tentação de desistir, de parar de crer em Ti. Outros, a tentação do prazer ilícito, a tentação da comparação, da vaidade, da ganância, da mentira, a tentação da autossuficiência e da incredulidade. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a responder como Cristo respondeu. Está escrito. Dai-nos sede pela palavra, faz-nos amar a verdade mais do que os atalhos. Dai-nos coragem para escolher a cruz ao invés da fama vazia. Que a nossa identidade esteja firmada, não nos likes, não, Pai, nem na opinião dos outros, mas na certeza de que somos filhos e filhas de Deus. Sim, Pai, que cada internauta aqui receba agora o renovo espiritual para continuar firme, a libertação real de hábitos e prisões invisíveis, a autoridade na palavra para resistir ao inimigo, a direção do Espírito para não cair em armadilhas, e cura nas emoções, onde houver traumas ou feridas profundas. Deus eterno, visita agora os lares, visita os quartos, os celulares, os corações, sim, que neste momento não seja só mais um vídeo assistido, não, Senhor, mas um encontro sobrenatural com o Cristo vitorioso no deserto. Eu te apresento também, Senhor, cada pedido colocado nos comentários e também nos corações ou apenas sussurrado em oração silenciosa. Atende, Senhor, segundo a tua vontade, salva os filhos que estão perdidos, restaura casamentos em crises. Sim, Deus, restaura, abre as portas para os desempregados, liberta os cativos da pornografia, liberta esta pessoa da depressão, deste pensamento suicida, liberta esta moça, este rapaz, quantos que estão sofrendo. Deus, liberta da ansiedade. Deus, liberta esta moça, inclusive uma moça que rogar as orações, liberta ela da depressão, da ansiedade, dos pensamentos que o diabo tem colocado na mente dela. O diabo que já até apareceu, Senhor. Eu já liberei uma palavra sobre a vida desta moça, que o diabo não vai destruí-la, não vai matá-la, porque o Senhor Jesus chegou primeiro e nós vamos ver anjos acampados ao redor desta moça.
Sim, Deus, liberta. Liberta os cativos. Todos, meu Pai. Levanta os que estão caídos e prepara cada um para viver o teu chamado com autoridade, com fidelidade. Sim, Jesus, tu venceste onde todos falharam. Tu és o nosso Rei, obediente, o nosso Salvador glorioso, e que a tua vitória seja também, Pai, a nossa, dia após dia. Sim, Deus, eu sei que o Senhor nos abençoe aquilo que nós alcançamos, a vitória que nós recebemos, o Senhor também recebe por nós, porque luta por nós. Pai, eu termino esta oração declarando: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vivemos pela tua palavra, dependemos do teu Espírito e resistimos ao inimigo em teu nome. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino, seja glorificado o teu nome. E em cada internauta, em cada lar, em cada nação representada aqui, inclusive o nosso Brasil, o nosso país, Pai, que a tua bênção esteja sobre a vida de todos. Aqueles que estão internados nos hospitais, oramos com fé, em nome de Jesus Cristo, que venceu no deserto e reina para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare aí, vai. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. E que maravilhas, hein? Isso. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Receba a vitória. Receba a bênção. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, receba teu milagre, receba a libertação da sua família, da sua casa, receba em nome de Jesus. A vitória é nossa, em nome de Jesus. A bênção é nossa. Ei, eu vejo muitas pessoas aqui que este deserto não é o fim. Quando eu digo deserto, estou falando de sofrimento, estou falando de angústia, estou falando de desafios, de momentos difíceis da sua vida. Ei, este deserto não é o fim, é o campo de treinamento para a vitória. Aleluia. Dá para você escrever isso aí? Estou no campo de treinamento para a vitória. Estou no campo de treinamento para a vitória. Estou no campo de treinamento para a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Deus está te treinando neste deserto. Aleluia! Muita gente chorando, não é? Você está sendo treinado para uma grande vitória. Aleluia! Eu via o Senhor fortalecendo você que estava fraco. Ele está fortalecendo você. Aleluia! Eu vejo Ele libertando pessoas. Aleluia, irmãos. Pode contar a sua vitória. Aleluia! Glória a Jesus. Eu via libertação, eu via livramento acontecendo, vitória dos céus já aconteceram, o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Receba a vitória de Deus na tua vida, receba a vitória de Deus na tua casa, receba a vitória de Deus na tua família, receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus.
Receba a bênção total em nome de Jesus. Amém? Que você possa tomar posse daquilo que o Senhor reservou para a tua vida, em nome de Jesus. Eu quero perguntar nesse dia, tem alguém que você deseja aceitar Jesus, voltar para Jesus, reconciliar, fazer um concerto com Deus? Tem alguém? Se você tiver isso, você vai dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero me reconciliar, pastor, com Deus, eu quero fazer um concerto com meu Deus. Você quer? Então diga, eu quero aceitar, eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero fazer um concerto com o nosso Deus. Você quer aceitar, voltar, renovar a aliança com este Deus? Você vai dizer, eu quero aceitar, eu quero voltar, eu quero me reconciliar com meu Deus. Você quer? Então diga, eu quero, e você vai orar comigo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como único, suficiente Salvador da minha alma. Escreva meu nome no céu, no livro da vida, e sela com teu sangue. Você que está desviado, afastado, você quer reconciliar? Ore, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo. Eu faço um concerto renovando a minha aliança e eu prometo ser fiel. Escreva meu nome no céu, no livro da vida, sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém. Amém. Isso. Aceitou Jesus? Isso. Voltou? Renovou a aliança com Ele? Então ore, perdoe os meus pecados e me ajude a te servir até o fim dos meus dias. Amém. Amém, Senhor Jesus. Pastor Vanderlei, o que faço agora? Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Amém? Mais perto da Bíblia, procure uma igreja evangélica em nome de Jesus. Tá bom? Isso! Parabéns! Glória a Deus! Ó povo de João Neiva, hein? Logo mais estaremos aí com vocês. Aí, com vocês. Estarei aí com uma equipe. Aí, logo mais, na noite de unção. É a terça-feira de unção. Estaremos aí, hein? Nesta terça-feira com vocês, às 19 horas. E aqui em Colatina, às 19 horas, é a campanha Por Esta Causa Me Coloco de Joelhos. Diácono Douglas, a irmã Dani e toda a equipe. Tá uma benção a oração, hein? Eu tenho visto as fotos, né? Os irmãos, muitos irmãos na oração de terça-feira. Deus tem vitória, hein? É a campanha de 7 dias de oração, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus operou de uma maneira especial e eu quero muito que você depois testifique aqui o que Deus fez na sua vida na transmissão deste dia, tá bom? Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus, desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Tenha uma excelente tarde e noite na presença do Senhor. Se inscreva no canal e Deus abençoe você que tem ofertado, tem ajudado, tem abençoado esse projeto.